Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao quê? A mais um Abrace Talks, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes. Toda terça-feira, direto da onde? Do YouTube e do Spotify. Meu nome é Paulo Passos, eu estou aqui com a Super Mega Blaster Sula Costa. Olá! Tudo bem, Sula? Tudo ótimo, Bacana Paulo. estar com você aqui mais uma vez. Eba! E olha, eu vou dar uma dica de quem é o nosso entrevistado de hoje. Um cara, primeiro, de novo, mais um amigo que a gente conquistou no setor. O melhor do setor são os amigos Que a gente faz nessa jornada. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Ele não é brasileiro, não. Ou é? Eu acho que hoje já é. Você quer saber? Acho que eu acho que já é. Aqui, que cara, já foi. obrigado por você ter vindo com a gente aqui. Obrigado por você você bater um papo com a gente, cara. Obrigado você, Paulo. Obrigado, Sully, por me receber. Também, mais uma vez, né? Esse podcast. Muito feliz com a iniciativa de vocês, sendo muito sincero. Acho ótimo a gente poder falar um pouco do nosso percurso aqui, nossa vida, tanto profissional como pessoal também. Acho que no final das contas, no nosso mercado, o que conta são as pessoas que trabalham nela. Então, Perfeito. Fiquei muito feliz com o convite. Que bom, bem-vindo. Que continue esse podcast. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo aqui. Obrigado, a gente está gente. muito feliz. Quem que é o Akin? Aqui, ixi, Quem é o vamos Akin? contar quem ele é, mas ele vai me ajudar nessa contada aqui de história, Paulo. Ele, como o Paulo já falou, né, gente, ele é de origem francesa. Ele nasceu aonde? Conta pra gente. Grenoble. Ah, olá, não vou nem repetir, capital Pode dos falar Alpes Grenoble que franceses. tá tudo bem. Posso? Tá bom. A família toda fala Grenoble. A família tudo joga bem. lá. Olha lá, tá vendo? Então não ia errar tanto. Seus pais ainda residem lá, né, na cidade. Aham. Ele trabalha desde 2008 na GL. Começou como estagiário. Exatamente. E isso já se estende por 17 anos. Exato. Mas ele chegou aqui no Brasil em 2013. Isso aí. E o que Exatamente. você veio fazer aqui? Já dá uma dica que você veio Tá fazer. muito bem informada, né? Teve alguém contou pra ela. Acho que eu dei uma estudada. Muito bem informada. é, Ele Bruna? chegou Alguém aqui contou, né, em Bruna? 2013 para a Copa das Confederações e por aqui Exatamente. permaneceu, casou-se. Hoje tem 2 filhas, Exato. a Mila e a Chloe. Exatamente. E esse é o Akin. Isso. Eba, estamos felizes, Resumiu Paulo. muito bem. Alguns anos aí de vida. É isso E aí. essa é a pegada da Abrace Talks. A gente não fala, ou seja, veja, óbvio que a gente tem as nossas empresas que por trás da gente, enfim, que todos nós temos muito orgulho das empresas com que nós trabalhamos. óbvio. Eu sei o orgulho que você tem de estar à frente da GL Live hoje em dia, é uma montadora associada à Abrace, né? Sim. E nós, né? Você núcleo, você como Abrace, eu como Abrace também. Mas eu acho que à frente está o profissional, está a pessoa. E aqui a história é que nem eu falo, vamos falar de sistema, vai. O alumínio é igual para todo mundo, a madeira é igual para todo mundo. O que muda? O que muda são as pessoas. É isso. Exato. As pessoas que estão na direção dessas grandes empresas, como você, como a Milena, enfim, e as pessoas que estão ali no dia a dia, é o marceneiro, é o carpinteiro, é o tapeceiro, etc. Tal. São Exatamente. essas pessoas que vão transformar aquele produto na qualidade. Então, o nosso objetivo aqui da Abrace Talk é falar com os amigos, falar com as pessoas. Então, bacana você estar com a gente. Que bom. E aí, falando um pouco dessa história, né? Você é o diretor mais novo que tem na GL, com 39 anos. Isso, não parece, né? Eu vou fazer 39 anos daqui a pouco. Maravilhoso, achei maravilhoso. Você virou diretor quando que foi? Eu cheguei no cargo de diretoria com 32 anos, Olha, acredito. que incrível. Isso da GL no mundo inteiro. GL Evans. Sim, é GL Events, Eu cheguei Você é o nesse cargo você é o mais como... novo no mundo. Não sei se no mundo, sendo muito sincero, mas tem grande chance de ser. No Brasil, com certeza. E aí, conta pra gente como foi esse início de jornada na GL e depois na GL Live. Então, obrigado pela introdução. Você resumiu 17 anos de vida em poucas palavras. Achei o resumo muito bom. Eu, na verdade, eu morava numa cidade chamada Grenoble, que é num bairro da periferia da cidade. Uhum. A Grenoble é a capital dos Alpes, né? Então, a gente é cercado de montanhas e tudo. E é uma cidade pequena, na verdade, na França. Eu acho que não está nem nas 10 cidades maiores da França. Mas a matriz da GL está em Lyon, que é 45 minutos, mais ou menos, da minha cidade, de onde eu nasci, né? E assim, eu sempre fui apaixonado por coisas um pouco diferentes, né? Eu era bom na escola, tinha resultados ótimos e tudo, mas eu não gostava muito do quadro, achava meio redundante, sabe? E aí eu vi que tinha uma formação, que na verdade depois se tornou uma licença, um master, né, em Lyon,
E aí eu decidi, falei, ó, não é para mim fazer, né, universidade, essas coisas tudo, eu vou partir para um curso outro caminho diferente, porque eu não me sinto à vontade de ficar mais não sei quantos anos sentado só fazendo teoria, eu gosto de coisas mais práticas e tal. E aí surgiu essa oportunidade, eu fui naquele curso e acontece que nessas escolas especializadas, essas escolas privadas, tem um padrinho da turma. Então, o padrinho da turma de 2008, no caso, era, na época, o diretor de RH da então GL ele Events. visualizou um talento. E aí eu tive a sorte, trabalhei muito, mas me ajudei bastante, mas eu tive a sorte. Estava no lugar certo, na hora certa. De sair como primeiro da turma, né? Nessa promoção aí. E na verdade, é até muito fora do comum a minha chegada na GL, porque eu recebi primeiro esse convite para ser estagiário durante o período de estudos, óbvio. Ah, tá. Durante o curso. Durante o curso tinha uma parte de estágio. Prática, né? De Perfeito. estágio mesmo, onde a gente aprendia a ser gerente de projeto, né? No caso, gerente de projeto júnior. E ele me entregou, na verdade, no dia da formatura. Eles chamam por ordem, né? Então eles chamam o primeiro, eles chamam por último, na verdade. Eu fui chamado por último no palco. E naquele momento ele tinha uma envelope para mim. E ele entregou esse envelope para mim dizendo, olha, além de tudo, queria te agradecer e parabenizar pelo curso escolar, né? Pelo diploma e tudo. Mas tá aqui dentro desse envelope a sua primeira oferta de trabalho. Te convidou. Para ficar dentro do grupo GL. Ai, que incrível Então, isso. na verdade, eu sempre trabalhei na GL Events. Olha, desde o seu primeiro estágio da vida. Exato. Que bárbaro. Nunca trabalhei em outra empresa na minha vida profissional. Muito legal. E você rodou bastante pela GL. Você participou de diversos eventos icônicos, eventos importantes, icônicos mundiais. Aquele dia, quando eu abri a envelope, tava lá escrito que era tipo em novembro, acho que a gente fez a formatura, e tava escrito que 5 de janeiro, na época, né, 2009, então, no caso, né, porque 2008, entrei como estagiário, 2009, eu ia para África do Sul. Para sede? Para África do Sul. Para fazer a Copa do Mundo em 2010. Então já era essa primeira experiência? Era a minha primeira experiência. Gente, comecei no Internacional, na verdade. Então, a minha primeira experiência evento. como estagiário foi na GL Events Exhibition, na verdade. Tá, ok. Que na época não chamava assim, mas era a nossa promotora, né, de eventos, que ainda continua muito forte aqui no Brasil. E depois disso, parti para o braço da live. Vou explicar um pouco mais tarde, como está dividido isso. Mas sim, a gente quer saber. E é isso. E aí daí para frente foi Copa do Mundo, eu morei na Índia, no Catar, fui para a Arábia Saudita, Londres. Você morava temporariamente para fazer eventos ou para ter experiências em todas as para realizar frentes? os eventos mesmo. Eventos Acontece mesmo. que um evento desse porte, como o Paulo prepara bem antes. Frisou, 1 ano, 2 anos antes. Você chegava 1 ano, 2 antes do evento. Eu cheguei em Londres em 2011, início de 2011, para os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, por exemplo. Tá. Então entendi. a gente ficou e isso me levou até 2013 no Brasil, onde depois dos Jogos Olímpicos eu recebi uma chamada de um amigo muito querido meu que infelizmente nos deixou depois disso. Ele teve um câncer 3 anos atrás e faleceu. Era o Sébastien Brunet, figura muito reconhecida dentro do grupo, e ele que me ligou pessoalmente para dizer que o meu futuro estava aqui, ele estava aqui já e que tinha que vir para o Brasil. Obviamente tinha uma sequência de eventos já programados, grande, né? Tinha a Copa das Confederações, depois Copa do Mundo em 2014, eventos teste em 2015 e Jogos Olímpicos em 2016. Então foi essa sequência aí que me fez chegar para o Brasil e me apaixonar pelo país, pelo povo, por tudo. E aí eu fiquei. E o bacana é que você pega meu pai, que também não está mais com a gente, meu pai era apaixonado já pela França. Meu pai, ele passou, acho que 20 e poucos anos da vida. Lindos. E ele chegava
primeira quinzena de dezembro, mais ou menos, ele falava tchau. Vou pra França. E voltava segunda quinzena de janeiro. Tipo férias janeiro. mesmo. Não, e assim, desse período, 98% ele estava na França, em especial Paris, que era um que eu praticamente... que ele mais meu gostava. pai era assim, apaixonado. Você falou um pouco dessa tua carreira. Parabéns. Nossa, Parabéns. Maravilhoso Parabéns, essa tá? jornada. Agora, seja, até para que a gente desmistifique algumas coisas, ou seja, explica para quem não conhece o que é o Grupo GL. Ou seja, porque eu sei na prática, em relação, conversando com você, que existe autonomia das empresas. Sim. São empresas, né? Ou seja, são empresas que têm centros de custos diferentes, têm objetivos diferentes, etc. Tal, e às vezes até, pô, peraí, cara, são empresas diferentes, por mais que pertença ao mesmo grupo, e é um grupo, né, gigantesco. Como é que o Grupo GL hoje está no Brasil, especialmente? Para quem é o nosso... Você é diretor da montadora, que Isso, é a GL Live. que é a GL Events Live, exatamente. Prestação de serviços, montagem, estruturas temporárias, etc. Okay, então, perfeito. o grupo GL Events no Brasil, no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, a gente tem a sorte de ter as 3 vertentes da GL Events no mundo. Certo. As 3 vertentes são as seguintes. A primeira é a GL Events Exhibition, que é a nossa promotora de eventos. Perfeito. Então, hoje a gente tem eventos icônicos até no Brasil, como, por exemplo, a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Legal. A gente tem eventos B2B também, como o Expo Postos e Conveniência, que é muito grande, conhecido. Enorme sucesso também com expositores. Não, tudo agora está no São Paulo Expo. Que é o maior. Nós temos a Estética também, que é um dos eventos mais importantes do setor, que acontece também no São Paulo Expo. Então, temos muitos eventos relevantes aqui dentro do portfólio da GL Events Exhibition, ela é a promotora de eventos. Perfeito. Além disso, nós temos GL Events Venues. Dentro da GL Events Venues, que são basicamente onde a gente recebe. Então, a gente organiza, recebe e monta. O recebe, ele é a vertente das venues. Então, São Paulo Expo, Distrito AMB, mais recente investimento do grupo. Inclusive, os dois já foram e o AMB continua sendo o maior investimento do grupo até então. Nós temos o Centro de Convenções de Santos, Centro de Convenções de Salvador, nós temos no Rio Centro, nós temos a Farmácia Arena, no Rio também. Qual que é o nome right agora? Farmácia. Farmácia, tá. Isso, uma empresa de produtos de beleza, etc., baseada na Turquia. Então, é uma atividade muito diversificada e, vamos dizer assim, complexa, né? Você tem uma parte de recebimento de eventos que são muito corporativos, outra que são eventos muito B2B, feiras e tal. E você tem toda a parte de entretenimento que está hoje centralizada na Farmácia Arena, por exemplo. Que tem mais esse viés do Exatamente. É show, né? Toda a parte de show mesmo, entretenimento acontece lá. Então, show, Disney On Ice acontece lá também. Que legal. São eventos que a gente recebe que diferem um pouco do nosso dia a dia no São Paulo Expo, no Distrito AMB. E tem a terceira vertente, que é a GL Events Live, que na verdade é a empresa de serviços, né? Prestação de serviços e ativos do grupo, certo? Que eu tenho muito orgulho em liderar, você fez muito bem de me lembrar. Não menosprezando meus colegas, provavelmente uma das mais complexas, você que estão dentro do mercado sabem o que eu quero dizer com isso. Super. Mas é apaixonante, assim. Eu diria que é um desafio diário. Sim. A gente passa por muitas dificuldades, a gente tem que estar sempre ligado em tudo, sempre tomar algumas decisões em cima da hora e tal, mas a gente tem uma atuação enorme hoje dentro dos nossos centros de convenções e fora também. A gente entrega muitos eventos fora que são relevantes. O primeiro que vem na minha cabeça assim, é a AgriShow, por exemplo, que é um evento gigantesco que acontece em Ribeirão Preto. Pensa num evento difícil. Nossa, complicado. em todas as frentes. É complicado, mas a gente tem uma
tem um relacionamento muito bom com a Informa. Que legal. E com todas as outras promotoras relevantes no Brasil. A gente é montador oficial da maioria, se não for todas, hoje. Depois de um trabalho de anos, né? Claro. Querendo realmente consolidar essa atividade para que a gente possa mostrar nosso know-how e nossa capacidade de entrega. Então, é um desafio, sim, mas é um orgulho imenso. Acho que é. Mesmo porque a gente estava falando de pessoas agora, meu time é simplesmente fora da curva. A gente tem um time muito, assim, temos um núcleo muito bom. Forte. Tem uma capacidade, uma experiência muito grande também em todos esses eventos que eu citei antes. A gente está falando de mim hoje, mas eu quero destacar que meu time, praticamente a maioria do meu time participou também desses eventos aqui no Brasil e ficou com a gente para criar esses núcleos. Hoje a maioria ocupa cargos de gerente dentro da empresa e assim, é uma equipe muito forte. Que bom, multidisciplinar. Acho que é até importante a gente aproveitar a oportunidade. Agora, como na qualidade de diretor da Abrace, a gente tem uma relação muito próxima, muito estreita com os principais VENs no Brasil, né? Mas eu tenho eu só tenho a agradecer, tá, toda a relação que a gente tem aí falando agora de São Paulo, também com o Expo Center Norte, ou também com Transamérica, Fricaneca e assim por diante. Mas eu tenho que fazer um destaque especial ao Grupo GL, a parceria que ela tem tido com a Abrace. E aí os meus agradecimentos e parabenizar a Milena, né, CEO do grupo. Trabalho, não tem nem como falar o trabalho, a qualidade do trabalho. Distrito AMB, que eu amei tanto esse nome. A informação que eu tenho, ela que criou esse nome, o Distrito AMB, porque eu pretendo mostrar todo o complexo. Mas, enfim, hoje, a Abrace fez o primeiro fórum nosso, Abrace pós-pandemia, foi feito com parceria com a GL, foi feito lá no Distrito AMB. Nós tivemos algumas vezes já no São Paulo Expo também. Existe uma parceria com o grupo, aí o Grupo GL, todas as empresas do grupo, com a Abrace, de entendermos que todos nós estamos no mesmo barco. E eu acho que o fato de tê-lo ao nosso lado como associado... E o Aqui foi uma das pessoas que ajudou bastante. Ele entende muito o nosso dia a dia. Exato. A gente falou muitas vezes sobre isso, né? Eu acho que as pessoas que compõem hoje o grupo da Abrace, digo, né, vocês, as outras empresas, de alguma forma, a pessoa que analisa isso de maneira fria e pragmática, ela fala assim, não, mas são todos concorrentes, né? E, na verdade, o fato da gente ser, às vezes, grande, visto como um grupo grande, desumaniza um pouco a parte, né, de relações. Mas é um grupo multinacional e é isso, e a GL se limita a isso, tipo, tá falando com uma porta. Não. Nós passamos o mesmo trabalho que todo mundo. Nós temos as mesmas dificuldades. Os dois são as mesmas. Eu tinha feito lá atrás, eu acho que é até bom a gente fazer até o final do ano, acho que foi uma ótima iniciativa, tanto nossa como de vocês, um café da manhã com todo mundo. Uma delícia. Tem um almoço, eu acho que é bom a gente compartilhar isso, porque a gente não compartilha a sua experiência, mas a gente compartilha a dor também das coisas que a gente passa trabalho, né? Essa troca é muito importante. Aquela história pra gente crescer juntos. De montagem básica, né? A gente falava de montagem básica. Eu falei, cara, montagem básica... Eu que sou ex-Alcântara Machado, isso vem da época da Alcântara, cara. O mundo era preto e branco e já tinha o mesmo processo. Não sempre. Coisa acho que GL ou o Joãozinho. A nossa proximidade, assim, Sully e Paulo com a Abrace, ela não é à toa, ela não existe por acaso, sabe? Eu acho que a gente enxerga muito a Abrace e outras unidades também, outras associações que lutam em prol das melhorias dentro do mercado e de eventos, porque o nosso maior inimigo, acho, é a informalidade, sabe? Com certeza. Eu acho que ele não... A gente viu isso, não vou entrar aqui no mérito da política, mas a gente viu isso na pandemia. A informalidade, ela criou um freio muito grande para a gente poder voltar à atividade mais rápido. Sim. Que os outros setores que tinham mais, às vezes... já estavam mais representados, poder, né? Porque eles tinham mais lobby, né? Vamos dizer assim. Eu estou falando aqui, ou mais exemplo, números também. Os shopping. A gente nem... Na verdade, não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas eu acho que a gente não tinha nem números para mostrar.
Não tem. Não, a gente não tem. A gente está trabalhando em cima disso agora. E a gente sabe da importância do nosso setor, porque a gente vive isso no dia a dia. Mas é difícil sentar com uma entidade pública e defender esse ponto de vista sem números fatíveis. E isso acho que atrasou um pouco a nossa volta para a atividade. De fato, a gente foi primeiros a parar e os últimos a voltar, se você vê dentro do... Né? Então foi um momento extremamente sofrido, mas eu acho que a aprendizagem ficou para todo mundo e uma delas é isso, todo mundo passa pelo mesmo trabalho. Eu posso sofrer um pouco menos com alguns assuntos pelo tamanho, eu posso estar um pouco à frente. Ou um pouco mais pelo tamanho até da pandemia. Eu vou pegar o exemplo da pandemia, por exemplo, assim, a gente estava com 300 funcionários. É isso. Então, quando chegou... E 300 funcionários dentro de um grupo que é verticalizado. Então, quando dói, às vezes dói até mais para quem tem esse modelo de negócio. Mas foi um aprendizado muito grande, acho que para todo mundo. E isso fez com que realmente, estava falando da nossa proximidade, eu acho que é uma coisa extremamente importante a representatividade das empresas dentro de uma associação. A força do associativismo. Mas aí talvez foi o momento que a gente se enxergou, né? Totalmente. Como pessoas mais próximas e que a gente tinha que estar mais junto. Muito. Né? Para mostrar quem somos. Eu lembro que a gente vai estar gravando esses dias agora também com o Marcelo Soares, que é o nosso presidente da Abraça no anterior agora ao Guto. E eu lembro do Marcelo Soares, na Prefeitura de São Paulo, assinando, não só em nome dos associados da Abraça, mas em nome de todas as montadoras, o retorno das atividades. Então, ou seja, a Associação Abrace foi lá e assinou em nome de todo mundo. Se não tivesse associação, não teria sido feito isso. Com certeza. Então, eu acho que a força do associativismo, acho que ela está nisso. E de a gente ter também empresas estruturadas, importante, mas pequenas, médias e grandes. Às vezes é que faz o conjunto, né? Vamos lá. E falando um pouquinho de desafio que a gente falou agora, quais foram os maiores aprendizados, falando um pouquinho dos grandes eventos, né? Das Olimpíadas, das Copas do Mundo? O que você acha que foi o maior aprendizado de tudo isso? Você que falou que passou por um monte. Eu acho que dentro desses, de maneira geral, no mundo dos eventos, e ainda mais nesses eventos de grande porte, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita organização, e tem que resolver assim os BOs com uma agilidade enorme. Eu acostumo dizer que assim, em qualquer mundo, em qualquer setor, isso é verdade, mas no nosso ainda é mais ainda. Não dá para deixar um assunto, um problema abaixo do tapete e acreditar que ele vai sumir de abaixo do tapete. Total. Ele vai levantar o tapete em algum momento que ele só vai crescendo e você não conseguiu resolver, e ele vai ficar cada vez pior até chegar, eu não vou dizer impossível, porque é uma palavra que a gente não usa no nosso setor. A gente fala que se for muito complicado, vou fazer agora. Se for impossível, me dá 5 minutos. Me dá mais 5. Mas Essa frase é a cara do nosso. Eu praticamente não gosto muito. Porque eu também não gosto, porque ela cria fora de mas é uma tudo. Então, eu acho que a gente tem que... A gente acostuma mal também as pessoas, os clientes. Tem que saber falar não, é uma das grandes brigas. Mas eu acho que é uma frase que é a cara do nosso setor. Mas eu digo isso porque ela é representativa do nosso jogo de cintura, da nossa capacidade de se reinventar, da nossa capacidade de não surtar com as coisas que estão vindo para frente. Tem que ter muita resiliência para trabalhar no setor de eventos. Assim, é dia a dia. Você é desafiado a partir do momento que você acorda de manhã até o momento que você bota a cabeça no travesseiro. Então, eu diria que o aprendizado maior que eu tive com esses eventos aí é realmente a organização. Eu costumo dizer que a gente tem que definir o quadro, né, as regras do jogo antes de tudo, os processos. A gente investiu muito em processos nos últimos anos. A gente até criou um setor dedicado para isso, né, que é o setor de processos e qualidade, que ajuda a gente a ter justamente números também, né, KPI, para poder tomar decisões mais saudáveis para a empresa e saber onde a gente está indo em relação a essa gestão mesmo, né, do dia a dia e do futuro. Porque você não gerencia o futuro e a perenidade da empresa se você não sabe qual é o resultado daquilo, qual é a fotografia daquilo nesse momento. Sim, então, isso é uma coisa que eu não abri mão quando assumi a empresa em 2020, de tentar, e estamos conseguindo, graças a Deus,
ter muitas mais informações para poder Então, gerenciar. você assumiu bem na pandemia, Bem na no pandemia. caso. Nossa! Eu assumi, eu fui nomeado diretor-geral da GL Events Live em julho de 2020. Então no meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio. Isso, Que e desafiador, a gente tem hein, alguns cara? colegas, alguns colegas de profissão que hoje estão na GL, diferente dele que tem plaquinha aqui atrás. Que o nome, Nasceu. De coisa, como chama? Tem um chip. Patrimônio. Isso. Patrimônio. É nascido. Número 01. Isso aí. A 01 é reservado para outra pessoa no grupo, mas a gente tem... Eu devo estar lá nos 50 primeiro pontos. 50 a mais. A gente tem vários colegas que e aí vou te contar, o pessoal fala muito bem de você. Então, amigos nossos do setor que hoje em dia estão na GL, que a gente conhece, bate-papo, conversa, etc. Tal. E toda vez que a gente fala o seu nome, todo mundo fala muito bem de você. Obrigado. Parabéns. Deixa eu te fazer uma... eu esqueci de comentar uma coisa. A gente estava falando do Grupo GL, associado à Brás, por exemplo, no São Paulo, no Distrito AMB, tem 20% de desconto no carga-descarga. Então, é um dos benefícios que a gente conseguiu na relação com... Agora a gente precisa conseguir... Ajuda a gente a falar com o pessoal lá no São Paulo Expo. Você que é mais próximo a eles. A gente precisa conseguir isso também no São Paulo Expo. Mas no AMB a gente já tem. Associado à Brás, 20% de desconto no carga-descarga. Agora, olha a economia que vocês fazem. Agora, cabo aéreo, São Paulo Expo e no Distrito AMB, o associado à praça, ele paga o valor equivalente à promotora. Isso. E isso aí é uma coisa que você conseguiu, porque está no seu guarda-chuva, né? O cabo aéreo está embaixo do teu guarda-chuva. Maravilhoso. Então, te agradeço, obrigado. Não, agradeço a vocês. Agora, você entregar a documentação com prazo certo. 10 dias. Se não entregar com prazo certo, 10 dias antes. Perdeu. Não vai conseguir. Tem que entregar no prazo certo, que é uma das brigas que a gente tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora, dentro da tua carreira, tua vida, tua profissão, etc., tudo que você fez até hoje, teve algum evento ou alguma situação, não precisa ser evento, alguma situação que você fala, cara, essa foi a melhor, essa eu mandei bem, essa eu tenho orgulho, essa eu vou falar para todo mundo, essa o case da sua vida. Case, ele é francês, a gente não pode falar case, é palavra em inglês. Pode falar case. Pode falar case. A briga com os ingleses já acabou faz tempo. Já era. A gente era para ter trazido uma bandeirinha da França, eu acabei esquecendo. Paulo, não acredito. Mas atrás está azul. Mas o coração tá brasileiro. Tudo bem. Tem. Então tá bom. Tem algum evento, assim, algum fato, alguma coisa que você fala, puta, isso aqui foi o... É o Akin, não estou falando GL, estou falando Akin. Se você me permite, eu vou dividir em 2 momentos, né? 3? Você tem toda a permissão. Eu costumo dizer que eu tenho, por mais que eu sou novo ainda, por mais que o meu cabelo não me deixa mentir, mas até parece. Eu vou fazer 39 anos agora, e dentro desses 39 anos, 17 anos na GL, né? Então, eu na minha cabeça eu até divido algumas dos momentos da GL em capítulos, assim, né? Claro. E eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era 10 anos atrás, 2 anos atrás até, na questão não só da gestão, mas como profissional e como pessoa também, né? A gente tem filhos, casa, amadurece e muda um pouco a perspectiva das coisas. Mas eu vou dizer que o primeiro, que é um dos capítulos antigos, eu nunca vivi uma sensação tão boa de conquista, de sensação de dever entregue, vamos dizer assim, né? Dever cumprido, né? Como quando a gente tem a abertura, por exemplo, dos Jogos Olímpicos ou uma Copa do Mundo. É um momento muito particular, muito emocionante, assim. Nossa. Porque você falou, né? Não é 15, 20, 1, 2, 3 meses. São 2 anos trabalhando naquilo, pensando e repensando tudo para que flui, para que o nosso cliente, que a maioria das vezes é o comitê de organização dos jogos ou a FIFA, no caso da Copa do Mundo de futebol, a gente tem um momento onde simplesmente começa. E aí tudo que a gente fez, tudo que você pensou, repensou, planejou, tá dando certo. E começa, e aí existe um momento um pouco sagrado, que é a cerimônia de abertura.
que por mais que exista uma feira, por exemplo, ela não tem o mesmo impacto Não teve do que um evento aquela dedicação de tanto tempo, né? desse tamanho. É um evento mundial, né? Ou seja, um negócio... Então, Não, e eu acho esse que momento você entre pensa aspas, assim... O filho que tá nascendo ali, né? Você fala, gente... É tipo isso, mas eu acho que vai um pouco além. Eu acho que tem a questão do trabalho, do pré e de quanto tempo você investiu naquilo. E tem a questão... e aí um pouco de ego, né? Provavelmente de todos nós que a gente... Todos nós temos. É que assim, mas todo mundo naquele momento tá em frente à televisão olhando e você participou Orgulho. daquilo. Então se torna uma Contribuiu. coisa, você pensa assim, cara, nós fizemos isso. Contribuiu. Você estava falando de eu vestir a camisa da GL, né? De ter muito orgulho de pertencer a um grupo como esse. Eu sou viciado, na verdade, né? Eu sou um bebê da GL, né? Eu nasci lá dentro. Então, para mim, realmente, isso significa que tudo que vocês fazem é perfeito. Não. Nós temos problemas e defeitos como todas as empresas. Uhum. Mas o que eu sei por certeza, porque isso é uma vontade tanto minha como dos outros diretores de unidade de negócio, da Milena, da diretoria na França, é melhorar sempre. Não ser só a maior, mas ser a melhor. Sim. Então, isso é um percurso assim, extremamente positivo, né? Então, primeiramente, esse tipo de eventos. Essas aberturas. É muito emocionante. Eu ia falar agora sobre o lado emocional. Eu Muito. acho que é um envolvimento muito grande. Não, é muito grande. E quando você vê que tá acontecendo, tá dando certo, tá todo mundo vendo, você fala, meu Deus do E a céu, equipe, né? Vocês juntam, olha o que a gente fez. É um sentimento muito agradável. Aquele momento realmente não, é inexplicável para quem não viveu. Nossa. Eu sei que muitos dos profissionais que estão provavelmente escutando esse podcast sabem o que eu estou falando, porque tivemos eventos grandes no Brasil, relevantes a nível mundial, e provavelmente alguns, como eu, têm saudade daquele momento especial. Meu pai ele foi da seleção brasileira, enfim, sobre hockey, e ele falou que uma das coisas mais emocionantes que ele passou na vida foi quando eles estavam no exterior, ganhando uma medalha. Então, naquilo ali, ou seja, tocando no hino nacional, etc. Então, minha equivalência assim, Com certeza. você está fazendo um evento mundial, Sim. representando a sua empresa, que tem a sua origem, na verdade, da onde você vem. Acho que você junta um pouco de tudo isso aí. Eu nunca passei por isso. Né? Nunca passei por isso. Eu também não, mas deve ser eu fui em Paris agora, maravilhoso. Ano passado, né, para ajudar um pouco. Eu fiquei um mês para poder ajudar na reta final. Até né, pela sua expertise, né? Isso, com provavelmente pela experiência e tal. Eles acabaram chamando algumas pessoas para dar aquele gás no final, né, de um evento tão grandioso. Mas não são poucos. Assim, eu já fiz 4 vezes os Jogos Olímpicos, 2 Copas do Mundo. Já fizemos até na Rússia, enfim, viajei o mundo inteiro. Então eu tenho muito orgulho dessa empresa, porque Que legal. eu vi de perto, ninguém me contou. Eu participei e foi passando daquilo. todo aquele crescimento também, eu participei, né? exatamente. E assim, como eu falei, eu era outra pessoa, mas eu participei presencialmente de cada conquista que teve ao longo desses anos todos. E eu vi essa empresa mudar, eu vi essa empresa melhorar, eu vi essa empresa se profissionalizar cada vez mais. E você estava inserido em todos esses momentos. Exatamente. Você fez isso. É isso. Não é a empresa. Você pôs a mão são lá. vocês que fazem. É isso. Exatamente. Então, acho que é isso que dá essa sensação de pertencimento, né? Totalmente. Que é o que você está falando. Totalmente. Muito e é uma coisa bacana. real, né? No meu time, acho que o meu time fala a mesma coisa hoje, né? Quando fala, mas é a GL. Sim, a gente levanta essa bandeira porque nós temos orgulho da empresa que é hoje. Você falou foi dividido em 2 partes. A primeira são os eventos... Sim, esses eventos grandes. E a segunda? A segunda, e aí outro capítulo da minha vida vou dizer que é o pós-pandemia. Por que o pós-pandemia? A pandemia, como você bem lembrou, eu assumi a empresa no meio da crise, né? Começou aqui em março de 2020. Foi em março de 20. Então, a gente está falando, né, 4 meses Ali depois. no olho né? do furacão, né? Exato. O cara assumiu a diretoria, o faturamento foi para 0. Pô, Mas você acabou de assumir a diretoria. Mas você tem que olhar pelo lado bom. Vamos Mas é mais trazer ou ele menos que ele isso. vai resolver. Mas é mais ou Essa menos é a isso. questão. Que seja isso, que seja pelo bom com motivo. certeza. Mas assim, realmente foi exatamente isso.
bom, estou assumindo, beleza, mas estou assumindo no pior momento da história, né? Não só pelo faturamento, mas pelo lado de gestão mesmo. Total. Como que você gerencia uma empresa que não está faturando? As 300 pessoas. E aí a gente reduziu absurdamente o quadro, eu tive que tomar muitas decisões extremamente drásticas. Cortar alguns eventos que a gente estava meio que, vamos dizer, na manutenção, né? De, não, vamos fazer, mas a margem era extremamente baixa, isso tirava os profissionais durante 40, 50 dias, às vezes, do foco, que era, né, o eixo que a gente tinha, São Paulo e Rio de Janeiro, né, naquele momento. Então, assim, foi... a minha dor foi que eu tive que entrar muito rapidamente no detalhe do detalhe do detalhe e realizar cortes de orçamentos, cortes nas pessoas, e isso realmente me afetou de alguma forma, porque era muito difícil para mim naquele momento. Porque você também estava vivendo um momento muito difícil. Absurdo. Né? E assumir naquele momento, acho que assim, eu não desejo para ninguém. É um momento... Hoje eu vejo o copo meio cheio. Hoje eu penso, se eu não tivesse feito aquilo, se não tivesse passado por aquilo, provavelmente eu não estaria gerenciando a empresa como a gente vem fazendo junto com o meu time nos últimos anos. Mas naquele momento foi complicado. Nossa, que loucura. Então, qual a minha maior conquista, realização naquele momento? Em 2022 já realizamos o melhor resultado que a gente realizou, não só financeiro, mas em termos de faturamento, em termos de reconstruir a equipe, em termos de qualidade até de entrega e tudo, que a gente nunca tinha atingido depois dos Jogos Olímpicos. Então, a gente está falando dos 6 anos. Então, em um ano, e isso realmente, de novo, só foi possível porque o núcleo com o qual eu fiquei na pandemia... Forte. Todo mundo se juntou, criou outro tipo de pensamento dentro da empresa, sabe? A gente quebrou todos os silós, falou, agora é o seguinte, todo mundo trabalha com todo mundo, não quero escutar falar de departamento, não quero escutar falar de nada. Todo mundo é GL Events Live e todo mundo é GL Events. E acredito que pela pandemia também, os outros diretores de outras unidades de negócios fizeram isso. Então a gente teve uma aproximação até muito grande com São Paulo Expo. Já tinha, mas ela melhorou absurdamente depois da pandemia, liderado pelo Williams Lopes, que você conhece bem também. Excelente profissional. Muito bom profissional, com certeza. O Rodolfo, era mais fácil até com o Rodolfo, não que seja difícil com o Williams, porque não é nada difícil com o Williams, mas o Rodolfo é um amigo meu também. Ele já fez todos esses eventos que eu citei aqui, ele já passou comigo. Veio de montadora. Vem, né? Né, era sócio da LPR antigamente, então foi mesma coisa. Não precisamos conversar sobre unidade, transversalidade entre as unidades de negócio. É natural hoje, muito mais que era antes da pandemia. E o impulso também da Milena nessa direção foi fundamental. Porque... Que agora a Milena é Latinoamérica, né? A Milena agora é CEO Latam. Né? Exatamente. Então temos unidades de negócios também no Chile, onde existe também live, exhibition e venues. O mercado, obviamente, é menor que o mercado brasileiro, mas nós temos uma unidade muito potente no Chile e agora é comandada também pela Milena. E aí, nessa mesma época, a gente se aproximou muito, né? Abrace, GL. E aí, como que você visualiza hoje essa parceria, essa troca, né? A importância que a Abrace acaba tendo no dia a dia, você como empresa associada, mas também como Veno e também como promotora, né? Sim. Eu acho que tudo isso que a gente conseguiu e criou entre nós, a troca, a parceria, o acreditar, a trocar as questões dos problemas, né? E tentar solucionar junto. Acho que tudo isso acabou facilitando um pouco no PES, a gente tava, pela proximidade. Aqui, quando a gente foi para a gente foi junto. O PES, por exemplo, nós tivemos 40 e poucos associados da Abrace, né? Em Brasília, brigando pelo PES. Quem estava com a gente lá. Tá. Gente, e aí, e foi interessante, a gente sai no saguão do aeroporto e você tinha diversos grupos. Então você tinha o grupo liderados ali pela UBRAF, tivemos 10
pessoas, 8, 10 pessoas pelo BRAF, você tinha pessoal de turismo, hotelaria, etc. E tinha as montadoras. E aí ele parou assim e falou, montador é aqui. Eu falei, você não vai com o BRAF? Eu falei, eu não sou promotor, eu sou montador. Montadora, ele ficou com a gente. Eu lembro ali no café. E aí daria que a gente foi pra gente brigar naquele momento lá. Maravilhoso. Um momento bacana. Faz parte. Faz parte, eu fiquei muito feliz pela iniciativa. E voltando na sua pergunta, Sully, assim, eu acho que a gente falou agora dos momentos críticos, né? Que eu acho que a gente começou a refletir um pouco mais sobre esse papel que as organizações têm, as associações têm, para defender não só os nossos direitos no dia a dia, mas eu acho que consolidar a nossa posição no mercado. Total. E isso é muito importante, porque quando você vê não só o que isso pode te trazer, a gente está falando, por exemplo, dos descontos. Mas tem desconto no carga, tem desconto no cabo, isso é uma ajuda financeira para conseguir manter o máximo possível a perenidade das empresas. Mas o que faz mesmo uma empresa ser perene? Meu português às vezes dá uma deslizada. Olha lá, ele ainda. não me ajudou, agora a gente ajudou ele. Te ajudei no Grenoble. Então. Tá 1-1 aqui. Eu também tenho umas palavras em francês que eu Você arranha? Assim, aquela que começa do alfabeto A vai até o Z, inteirinho, dá uma arranhada. Então, essa perenidade que a gente está buscando, ela passa por subir o sarrafo, por exemplo, de algumas coisas. Super importante. Tirar um pouco, o máximo possível, essa informalidade do mercado. Que mata literalmente empresas de alguma forma, porque elas não conseguem se consolidar. Além de ser perigoso. E tudo isso realmente mostra a importância da associação. Não é de novo à toa que o grupo GL está sempre perto de vocês e vai continuar sendo perto de vocês, porque a gente acredita muito nisso. Eu acho que tudo se conversa, né? Vamos encontrar, mas a partir do momento que você vê que tem um problema e começa a tomar atitude em relação a esse problema, você já fez 50% do caminho. Total. Se você finge que não existe e continua fazendo a mesma coisa... É isso. Cara, em algum momento... Assim, a gente falar que tudo que a gente faz é perfeito, não é. Não, ninguém faz. Entendeu? Só coisa Tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, etc. Tal, Totalmente. A questão sempre é assim, a gente analisar. Olha, acabou um processo. Tá, isso aqui deu certo? 10. Isso aqui não deu? Vamos tentar arrumar. E você tem um processo de melhoria sempre. É isso. Akin, deixa eu te fazer agora... Vamos voltar ao Akin novamente. Você... Eu tenho duas perguntas aqui, acho que bacanas para você agora nesse momento. Vou começar por essa aqui. Você falou agora da época da pandemia, que foi um momento difícil, mas que você tem muito orgulho pelos resultados alcançados, mas foi um momento difícil, você tem que fazer corte, inclusive, de cortar sempre é uma coisa complicada quando você tem que cortar. Família, né? São famílias que a gente olha famílias ali por trás, tá? Quais são os valores, acho que, mais importantes que você carrega hoje em dia? Porque você é pai, 2 meninas, é isso? Sim, 2 meninas. Mila e Chloe. Filho. Isso. Aliás, eu preciso contar a história do filho. Essa história tem que contar, daqui a pouco eu conto do filho. Tá. Eu adoro essa história. Filho, você é triatleta. Amador, sabe, né? Amador, mas você é triatleta. Dá pra ver que é amador, não preciso nem falar, né? Tá tudo bem. Você é daqueles que acorda às 4h30 da manhã. Gente, aquele que a gente admira, né, Paulo? Para, uma pessoa que acorda às 4h30 da manhã para correr, ela pode tudo. Você tem que ter medo. Psicopata. Essa pessoa é um psicopata. Mas é muito... Como é que você tem valores por trás disso aí? Como é que você lida com tudo isso aí? Valores, eu acho que a gente compartilha muitos, né? Eu acho que muitos das pessoas que escutam a gente aí participam né? São associados da Abras e participam desse setor que demanda muito das pessoas, tem nelas, né? Eu não vou dizer que são minhas próprias, porque seria uma mentira, mas é a coragem. Eu acho que a gente tem que ter muita coragem. Boa. Acordar, não desistir, fazer as coisas acontecer. Não é fácil todo dia. Como você falou, a gente um dia de manhã veste a camisa de pai, né, entra no escritório, veste a camisa de executivo e de gerenciar uma empresa é complicado todo dia. Tem um lado social muito forte, muito alto, que a gente está tentando manter ao máximo possível. É um desafio diário. Acredito muito no papel social de uma empresa, ainda mais uma empresa do nosso tamanho.
que consiga isso se reverter alguma coisa para as pessoas, para a comunidade, sabe? Isso é um dos nossos planos, inclusive, não vou falar aqui porque eu ia dar um spoiler, mas é importante. E aí tem o resto, né? Você como pessoa, suas lutas diárias, seus problemas, sua cabeça, o casal, sua vida pessoal, né? Sua vida do dia a dia tá assim. Os desafios são inúmeros, então, de fato, coragem eu colocaria no primeiro na lista. O outro é a resiliência, né? É saber que o caminho é por aqui, que vai doer um pouquinho, mas tem que ir e pronto. A questão do esporte, por exemplo, você falou da questão do triatlo, uma coisa que eu comecei ano passado, eu estava muito acima do peso, muito... Não que eu esteja magro agora, mas eu estava muito mais acima do assunto. Vamos mudar de assunto. Você ficou constrangido? Vamos mudar de assunto aqui. Eu estava muito mais acima do peso. Eu acho que o fato desse mundo demandar muito da pessoa, eu estava meio que isolado numa questão assim de sedentarismo muito grande. Não, mas é tipo meio que assim, o único prazer que você vai ter no dia é vou comer tal coisa porque eu mereço. O merecimento. Sabe? Não, mas eu trabalho o dia inteiro, resolvi inúmeros problemas. Eu tô nessa fase. Meu momento de prazer vai ser que eu vou comer o que eu quero à noite e tal. E na verdade, não é o caminho. Eu tive um problema de saúde em 2022, provavelmente ligado sim a muitas mudanças, a gente falou agora, porque a gente reorganizou a empresa, né? Reestruturou essa empresa profundamente. Isso demanda muita paciência, você fica sempre com um problema na cabeça, você resolve, você não mata um leão por dia, você mata 10, e aí acaba, né, sendo sempre fica as coisas tudo dentro da sua cabeça. Então eu saí disso, graças a Deus, eu tive incentivos. O primeiro foi a saúde, o segundo foi de realmente não gostar de mim daquele jeito, de fato. Então eu comecei a treinar sim. Eu realizei uma prova, inclusive domingo agora, em Florianópolis, mais um triatlon. E eu tenho sonhos, muitos sonhos relacionados ao esporte. Eu gostaria muito de fazer um Ironman um dia. Uau. Então o caminho é esse. Vai chegar lá daqui a 3, 4 anos. Tem que se preparar, não tem problema. Muito, exato. Vou chegar lá do mesmo jeito. Eu te parabenizo. Aqui do futuro. Eu fiz questão de comentar isso, porque eu acho que eu já comentei isso com você. Brincadeiras à parte, de psicopata. Não, eu te parabenizo. Psicopata. Eu parabenizo. Tirando o fato que você é um psicopata, esse detalhinho. Tudo bem, cara. Agora já vou contar a história. Desculpa, o nome da sua mãe, perdão? Nasserra. 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 Ainda bem que ele pronunciou. 2-1. Nasserra. Vou contar uma história para vocês aqui bacana. Marca uma reunião com a Kim e, enfim, não pode ir para essa reunião. Ele toma a gentileza de do aeroporto me ligar, falar: Paulo, surgiu um imprevisto, eu estou voltando, estou indo para casa, estou indo para a França, ver minha mãe, etc. Tal. Ela está bem? Está bem melhor. Está bem melhor? Bom. Graças a Deus. Bacana. Obrigado. Então, depois você traduz, por favor. Nós gostamos muito do seu filho, a gente deseja o melhor, que a senhora saúde perfeita, tá? Estamos aqui na torcida, viu? A gente vai pedir a legendinha, né, Paulo? Obrigado. Em francês. Vai ter que fazer a legendinha em francês. E aí a gente, um mês depois, uma coisa assim, a gente tem uma reunião, ele está sentado lá na Angélica, tava para ele entrar na Brás naquele momento, a gente estava conversando alguma coisa nesse sentido. Uhum. E ele fala: não, Paulo, desculpa, tal, mas é que minha mãe não estava passando muito bem, e ela já não é tão nova, já tem uma certa idade. E eu falei: tá. Já estou até visualizando. Ficou magoado. Aí ele... Você falou quantos anos ela está? Ela é mais nova que eu. Mas ela não anda de Harley, por isso que eu falei isso. Foi isso, acho então. Que ali ou a gente virava inimigo ou a gente virava amigo ali. Porque na hora, a minha reação... Eu estou falando com o diretor de uma empresa. Eu falei: porra, aqui! Então sou seu avô.
Não, Você perguntou quantos anos ele tinha falou a pra avó mim, dele? por sinal, a tua mãe tá muito nova. Também acho. Adolescente, rapaz. Você não Jovenzinha. tá entendendo? Ai, meu Foi. Deus. E falando um pouquinho de futuro, o que você diria para os profissionais que estão ingressando na nossa carreira? Você falou um pouco de coragem, né? De resiliência, mas que recados você acha que a gente devia dar para quem está começando na nossa área? Eu acho que tem que ter muita paciência, na verdade. E você tem que visualizar as coisas que você quer e traçar um plano, como você quer chegar lá. Tudo começa assim, para tudo. Para a vida, para as finanças, para o esporte, para a vida com a família. Tudo que você vai fazer vai ser depois orientado pelo aquele plano que você traçou, né? Então, o importante é traçar o plano. Perfeito. E ter a paciência para realizá-lo. Eu acho que não tem muito que inventar. Obviamente, tem que ter um perfil pronto para resolver problemas. Ser muito dinâmico, né? No que a totalmente, gente faz. Totalmente. Eu acho que a gente tem que ter uma capacidade a gerenciar e tratar os assuntos pela prioridade que eles têm que ter e tudo. Assim, tem que ser quase automático na cabeça, né? Não sei se a inteligência artificial foi criada pelas pessoas que fazem eventos, mas provavelmente. É maravilhoso o que você falou agora. Você sabe que para um jovem que está nos assistindo, alguém que está começando na carreira, etc., ouvir um podcast como esse, cara, é uma inspirador. Pô, cara, é uma pós-graduação. Isso que você acabou falando agora, outro dia me perguntaram para mim, né, alguma coisa parecida. E eu falei, se eu pudesse voltar e feito alguma coisa diferente, né, seguramente teria feito um planejamento estratégico da minha vida, ter feito o planejamento da minha vida e não ir de acordo com a maré. Surgiu uma proposta aqui, essa proposta é legal, vamos estudar isso aqui, vamos fazer um curso ali. E você vai, às vezes dá certo, né? Muita coisa, felizmente minha vida deu certo, mas talvez pudesse ter dado certo com menos dor ou menos esforço, ou mais certo ainda, talvez. Né? Então, isso que você falou agora de avaliar planejamento. diferente as oportunidades. Pois né? porque você analisa diferente. Eu acho que é maravilhosa a gente é a soma de todas as... Né, é soma de todas as decisões que a gente toma, né? Sim. Então, assim, as boas e as ruins, né? É verdade. Eu estou muito feliz onde eu estou hoje. Bem realizado com minha carreira. Extremamente feliz na minha vida de família. Confesso, né? Eu tenho 2 meninas lindas. Minha esposa é maravilhosa, ela me ajuda em tudo que eu preciso fazer. Essa carreira também, ela existe porque ela, por trás da cortina, cuida de tudo que eu não tenho tempo de cuidar. E faz isso com maestria, porque são 2 crianças para criar, né? Elas têm 6 e 7 anos. São muito pequenas. E demanda muito. E ela tem sempre essa paciência que às vezes eu não tenho muito, né? Eu estou trabalhando esse ponto ainda. Mas quando você volta de resolver eu não sei quantos mil problemas, a gente tem que muito dividir essas caixinhas, sabe? Na nossa cabeça, porque... Acho que é um dia de cada vez, né? Pra gente ter esse aprendizado. Mas eu tô bem feliz. Poderia ter feito coisa um pouco diferente, quem sabe... Beleza, mas às vezes eu não estaria aqui conversando com vocês, às vezes eu não teria casado com essa mulher maravilhosa que me ajuda todo dia, eu não teria tido essas 2 filhas que me enchem de orgulho. Então, assim, tudo é um caminho que a soma das nossas ações e decisões faz com que a gente está aqui conversando nessa mesa e fazendo o que a gente gosta de fazer. Então, tá tudo bem. O conselho que eu dou é paciência e respira. Traça o plano e respira. Vai fazendo o que dá para fazer, porque tem que respirar fundo muitas vezes. Muitas vezes. Com certeza. Cara, tantos anos de empresa, tantos anos já de carreira da mesma empresa, ainda te emociona? Você ainda tem aquela garra, aquele pique de quando você começou, ou tem mais ainda? O frio na barriga, talvez? O frio na barriga. Dos desafios. Puta, isso aqui vai... Ou virou automático? Não, tá tudo certo, você já está em velocidade de cruzeiro e segue o jogo. Botou no piloto automático, relaxou lá e deixou o avião seguir. Eu acho que o dia que isso acontece, a gente tem que parar de fazer, a gente tem que trocar de atividade. Obviamente tem intensidade diferente, né, de algumas coisas para outras.
quando tudo é novo, obviamente, é uma sensação que nunca volta. Você concorda? Sim. Aquela primeira vez de tudo é uma sensação indescritível, né? Você viveu aquele momento, viveu, pronto. Mas o frio na barriga, ele existe o tempo todo, ainda mais num grupo extremamente desafiador como a GL Eventos. Os desafios continuam. A gente acabou de... né, tem o IMB, por exemplo, que é mais um gigante do nosso mercado, que renasce, né, depois de tanto tempo. Nossa, e renasceu mesmo? E renasceu muito bem, por sinal. Eu estou muito feliz. E falando em eventos, cada evento é um evento. Todo você pode evento, fazer... exatamente. Você deu alguns exemplos de alguns eventos que são de agenda, digamos assim. Mas cada edição, eu Com aposto certeza. que tem um desafio diferente. Não, a felicidade... Né? A nossa profissão demanda isso. Eu encontro essa felicidade de maneira muito diferente, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, de verdade. Eu adoro fazer isso. E hoje meu orgulho, eu vou dizer que ele é um pouco direcionado para a construção, para o macro. Tá. Sabe? Onde eu quero... Meu orgulho como hoje... corporação, ele não tá, você diz, né? Como empresa mesmo, na live, assim. Na live é onde você quer chegar. Porque quando você está na frente de uma empresa desse tamanho e com essas responsabilidades, você tem que formar um time capaz de assumir essas responsabilidades também. E isso realmente é o meu maior orgulho. É construir um time hoje capaz de liderar, enfrentar esses desafios, resolver os problemas, conseguir dar volta em tudo que você imagina que acontece no nosso mundo. Nossa, que loucura. E crescer. Construir para crescer. Ou seja, você conseguiu, então você vai ter que transmitir aquilo para as equipes que você está formando hoje, para que um dia eles assumam mais responsabilidade e você também, e consequentemente a empresa cresce. Sim. Então, são inúmeros os desafios que esperam a gente pela frente. Eu não posso dar spoiler aqui, mas a gente está lançando muitas atividades nos próximos meses aí, principalmente na live, onde de fato a gente está investindo em ter cada vez mais robustez e construir essa empresa do futuro com um plano. E sem eles, não existe plano. Boa. Porque eles que topam minhas loucuras, eles que entendem que é nesse caminho mesmo. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a confiança que eu tenho da liderança na pessoa da Milena, que é extremamente importante. Ter autonomia, de poder justamente fazer as coisas conquistada, provavelmente, porque mesmo que você conquistou isso. Acho que a confiança se conquista em todas as esferas, né, da vida, né? Não só profissional como pessoal, mas de fato a gente trabalha muito bem juntos. Ela acredita muito no meu trabalho, ela está muito feliz com os resultados que a gente vem entregando também. Não estou falando aqui só de resultado financeiro, mas como empresa, consolidando, né, a empresa e até os times, fortalecendo os times. A posição no mercado. Segurança. Sabe? Nós temos muita relevância hoje no mercado por conta disso. E isso também devo a ela. Porque é um percurso, é um caminho que a gente trilhou juntos. Ela também teve essa responsabilidade como CEO em 2020. Então, esse caminho andou em paralelo, entendeu? Eu praticamente sou fã da Milena por tudo que ela tem feito. A gente vai... todo mundo acho que é bem fã dela. Não tem como. Duas últimas perguntas a gente tem para essa eu faço a última. Tá bom. É um pouco até do que eu falei agora há pouco. Se você pudesse voltar. Você entrou numa máquina do tempo, criaram uma máquina do tempo, né? Entrou na máquina lá do Dr. Who, entrou lá na máquina, voltou para o Joaquim começando. O Joaquim que estava recebendo aquela proposta, aquele envelope que você comentou agora. E você pudesse você hoje falar com aquele Joaquim e você vai dar um conselho para aquele Joaquim. Ou faça isso mais, ou não faça isso, não importa. Você vai dar um conselho para esse Joaquim. Que conselho que você daria para ele? Eu pegaria o envelope de novo, com muito prazer. Eita! Coragem. Bacana, hein? Pegaria o envelope com muito prazer, sem pensar nem um segundo, que eu estou muito orgulhoso da carreira que eu trilhei até hoje. Eu estou muito orgulhoso de pertencer a uma empresa líder mundialmente, né, no mercado, reconhecida mundialmente, e com essa posição de executivo ainda, né, mais ainda. Então, a única coisa que eu falaria para ele é: pega esse envelope e aperta o cinto.
porque vai dar certo. Vai ter algumas turbulências ao longo do caminho do voo, mas você vai chegar lá. Acredito. Que delícia, que alegria. Bacana isso. Bom. A última? Eu vou. E aqui por aqui. Quem é você? Conta pra gente. Sully, agora você me... Quem sou eu? Cara, eu sou, primeiro de tudo, pai de 2 meninas maravilhosas. Marido da Daniela Pérez. Executivo de uma empresa francesa. E eu sou muito humano, vou tentar colocar dessa forma, né? Você falou há algum tempo agora, nem sabia disso, mas eu fico muito feliz. As pessoas, a gente fala o teu nome, elas ficam felizes, elas ficam felizes de te conhecer, elas gostam de você. Isso para mim é o mais importante. De verdade. Existe a parte do profissional, da carreira, tudo, mas se as pessoas com quem eu convivo dão valor à minha personalidade e o jeito que elas foram tratadas por mim naquele momento, isso vale tudo para mim. O resto é resto, né? A gente briga, luta para que a gente deixe alguma coisa depois, né, da saída, ou profissional, ou até dessa vida, não sei. Vai demorar um pouco, espero eu, mas... Por favor. Ainda mais agora com o triatlo. Certeza, Paulo. Mas é isso. Não, eu sou um menino que nasceu num bairro pobre, né, na França. Nunca vivi no luxo, nunca vivi no nada disso, e tudo que eu conquistei com garra e com fé e com resiliência. Então, falei da coragem, mas ela é presente o tempo todo na nossa vida, e principalmente na minha. Eu confesso que foi o que mudou tudo para mim. Então é isso. Que alegria. Parabéns, viu? Uma linda história, bacana, né, Paulo? Bacana. Uma delícia recebê-lo aqui. Obrigado, muito, muito, muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a Brás por tudo que vocês fazem pela gente e por ter recebido a gente aqui hoje. Um grande abraço ao meu time, que se está vendo esse podcast, e aos meus Depois colegas você vai fazer também. pergunta de prova pro time, hein? Pra ver se todo mundo está assistindo. Assistiu, não. Eu faço assim na Núcleo. Mas um grande abraço para o meu time, que é fenomenal, sensacional, todos vocês. Me enchem de orgulho. A gente está criando uma empresa cada vez mais robusta, e que continue assim, porque os planos para todos vocês são grandes. E um abraço também para os meus colegas, né, do comitê executivo da GL Eventos Brasil. Todos vocês, grande abraço a todos e obrigado mais uma vez por me receber. Olha, aquela frase ali para mim, ela define quase a minha vida profissional, define meus 46 anos de profissão. O melhor do setor são os amigos que a gente faz nessa jornada. Você é um dos novos amigos que eu tive o privilégio de conhecer. Obrigado, Paulo. Eu sou teu fã, eu gosto bastante do teu trabalho, gosto da forma como você se posiciona. As conduções. E as vitórias que você tem. Né? Obrigado. Meu pai, eu falo muito do meu pai, porque eu sempre fui apaixonado pelo meu pai. Ele fala o seguinte: um dos segredos é você se relacionar com pessoas que sejam melhores do que você. Quando eu falo melhor que você, é o seguinte: se você vai estudar, senta do lado dos alunos, dos melhores alunos, não no fundão dos bagunceiros. Porque, teoricamente, se você sentar do lado de pessoas que estudam mais, você vai acabar estudando mais também. Se é para correr, vamos tentar no pelotão que treina mais, não com aquela turma que não. Eu tentei domingo, não deu muito certo, não. Não, hoje eu já levei um puxão de orelha hoje, entendeu? Ele estava falando agora de hábitos alimentares e tal. Eu sou hoje o que ele era há 2 anos, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então ele é melhor do que eu no que tange. Você está melhor do que eu no que você tange a teus hábitos hoje de saúde. Queridão, eu só tenho que te agradecer. Obrigado, por você ter disponibilizado. Eu sei que a tua vida sempre é corrida. Vim aqui bater esse A papo. Brace, na realidade, ela é o associado. A Brace não é a diretoria, a Brace não sou eu, a Brace não é o presidente, não é a vice-presidente. A Brace é o associado. Ela é 99,9,9%, o resto depois é só burocracia. É o associado. Então, ter a oportunidade de bater um papo com você aqui, cara, pra gente é o maior presente que a gente possa ter. Muito obrigado. Não, agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. De coração. E contem comigo sempre. Eba, volte sempre. Okay? E a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, acabou esse episódio de hoje, até 1h03. Toda terça-feira a gente está no YouTube, estamos também no Spotify, agora estamos fechando também um canal de TV.
novidades. Ah, o spoiler! Vamos fazer, a gente tá ficando chique. Estamos começando, estamos crescendo. Obrigado por vocês estarem nos assistindo e até a próxima terça-feira. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.